E aí galera, bem-vindos ao meu canal, que é o Gustavo, vídeo 24 de Lógica Matemática, continuando falando de monoides. Nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre aqueles assuntos de funções que a gente vai usar, mas antes de começar, queria convidar todo mundo aí para curtir o canal, deixar um joinha, compartilhar com os amigos nas redes sociais, ativar o sininho para dar uma ajuda aí no canal. Então, primeira proposição, seja gama um conjunto. Se gama é vazio, ou caso gama é diferente de vazio, todos os elementos de gama são relações, então o domínio da relação, que é a união de todas as relações de gama, é a união de todos os domínios das relações de gama. E a imagem da relação, que é a união de todas as relações de gama, é a união de todas as imagens das relações de gama. Então o que está dizendo aqui é que a união passa para fora do domínio do operador DOM e do operador imagem. Agora para interseção, né? Primeiro tem que ser diferente de vazio, para a gente poder definir interseção. No caso da interseção, a gente não vai ter igualdade, a gente vai ter só essa continência. Depois o meu contra-exemplo vai ser, inclusive, que a continência contrária ela não se verifica em todos os casos, né? Vou dar um exemplo disso. O domínio da relação que é formada pela interseção de todas as relações de gama está contido na interseção de todos os domínios das relações em gama. E a imagem da relação formada pela interseção de todas as relações em gama está contida na interseção de todas as imagens das relações de gama. Então vamos para a demonstração. Seja x pertencente ao domínio dessa relação união. Primeiro demonstrar essa inclusão aqui, daqui para cá. Então existe algum y, tal que o xy está nessa relação, pela definição do domínio. Então, existe alguma relação no gama, algum S em gama, tal que xy pertence a S. Ou seja, o x está no domínio de S. Então, existe alguma relação em gama, tal que o x pertence ao domínio de S. Então, o x está nessa união de todos os domínios. Aqui a gente já tem o que a gente queria. Como x é qualquer, isso aqui está contido nisso aqui. Agora a gente vai fazer o contrário. Vamos pegar um cara aqui. Seja x pertencente a essa união, todos os domínios, então existe alguma relação, algum S em gama, tal que o x pertence ao domínio dessa relação S. Então existe um y, tal que o xy está em S, pela definição de domínio. Só refraseando, né? Existe algum S em gama, tal que o xy está em S. Ou seja, xy pertence a essa união de todas as relações de gama. Se esse par pertence a essa relação, a primeira coordenada pertence ao domínio dessa relação. E como x é arbitrário, a gente tem a inclusão que a gente queria. Então a gente tem as duas inclusões, logo a gente tem a igualdade. Usando o raciocínio análogo, mostre a mesma coisa com a imagem. Né? Você vai fazer praticamente o mesmo raciocínio. Usa aí a minha demonstração do domínio para você fazer a demonstração da imagem. Você vai fazendo os passos parecidos. Agora a segunda parte. Essa parte aqui. Essa parte aqui a gente vai demonstrar agora. Então, primeiro, seja gama diferente de vazio. Assim, existe, né, a interseção de gama. A interseção de gama é isso daqui, né? Interseção de todos os R's com R pertencente a gama. Eu introduzi essa notação no vídeo passado. Então, seja x pertencente ao domínio dessa relação, interseção de gama. Então, existe algum y, tal que xy pertence a essa relação. Pertencer a essa interseção significa que esse par xy está em R para todo R em gama. Ou seja, esse par está em todas as relações de gama. Eu vou pegar uma relação em gama, seja R pertencente a gama. Então, xy está em R, porque xy está em todos os R's de gama. Portanto, a primeira coordenada está no domínio de R. Aqui eu peguei um R qualquer em gama, como R qualquer, temos que o x pertence ao domínio de R para todo R pertencente a gama. Isto é, x pertence à interseção de todos os domínios, de todas as relações de gama. Como x é arbitrário, ficamos com esse primeiro contido nesse segundo. Então, o domínio dessa relação interseção está contido na interseção dos domínios. A gente não tem a inclusão contrária, vou mostrar no exemplo. E o exercício é fazer a mesma coisa com a imagem, é o mesmo raciocínio, tá? E eu fecho aqui a demonstração. Então, o exemplo é bem simples, tá?
O gama é esse conjunto aqui com duas relaçõezinhas, duas relações unitárias. Essa relação só tem um par 0,1, essa relação só tem um par 0,2. A união de gama, né, eu coloco essa notação, seria a união das duas, né? Seria isso, união isso, que dá 0,1,02. A interseção de gama, a gente pega os pares que estão nas duas relações. Não tem, né? O par 0,1 não é o par 0,2, então não tem nenhum par em comum, então a interseção é vazia. Mas lembre-se que o gama não é vazio, então existe a interseção é vazia, tá? Não confunda isso. Então vamos pegar o domínio dessa união, o domínio. Então as primeiras coordenadas, 0, 0, então é só o 0. Então o domínio é o conjunto consistido apenas pelo número 0. E como essa relação aqui é vazia, então o domínio é vazio. A imagem dessa relação são as segundas coordenadas, aqui 1 e 2. Então, conjuntinho de 1 e 2. A imagem dessa relação, imagem de vazio, é vazio. Agora eu vou fazer o domínio e imagem dessas duas relaçõezinhas aqui. Domínio dessa primeira é o 0. Domínio dessa segunda também é o 0. Só tem aqui. Imagem da primeira é só o 1. Imagem da segunda é só o 2. Agora eu vou fazer a união de todos os domínios. Vou unir esse domínio com esse domínio. Vai ficar unitário de 0 unido com unitário de 0, dá o próprio unitário de 0. Agora a união das imagens. Vou unir essa imagem, unitário de 1, com essa imagem, unitário de 2, dá conjunto que tem o 1 e o 2. Agora a interseção de todos os domínios. Interseção de unitário de 0 com unitário de 0 dá unitário de 0. E interseção de todas as imagens. Aqui unitário de 1, interseção com unitário de 2 dá vazio, né? Porque não tem nada em comum. As primeiras relações, claro, que vão ter que ser obedecidas, né? Do teorema, essas duas aqui. Então, para a união tem que ser igual. Então, vamos lá ver que é igual. No exemplo, aqui, a união dos domínios é o 0. E o domínio da união é o 0. Tá certo, são iguais. A união das imagens, 1 e 2. A imagem da união, 1 e 2. Tá certo, os dois são iguais. Agora, o domínio da interseção tem que estar na interseção dos domínios. Está contido. O domínio da interseção é vazio. Vazio está contido em qualquer conjunto, então já deu certo. Mas vamos ver quem que é a interseção dos domínios. É o conjunto unitário 0. Então está contido e não é igual. Então não vale a inclusão contrária, tá vendo? Então realmente não vale a igualdade. Mesma coisa aqui na imagem. A imagem da interseção tem que estar contida na interseção das imagens. Aqui a imagem da interseção é vazia. E a interseção das imagens está aqui, é vazio. Aqui deu a igualdade, tá? Mas aí você fala, eu quero um exemplo em que isso aqui também dê diferente. Tá, em vez do R, toma essas relações aqui como sendo as duas inversas. Em vez de 0, 1, pega 1, 0. Em vez de 0, 2, pega 2, 0. Aí você vai ver que vai inverter tudo e no final tudo que era imagem vira domínio. E você vai ter que isso daqui vai ser o unitário do 0, igual aqui era. E aqui vai ser vazio. E aqui vai dar igual, né? E o domínio vai dar igual e a imagem vai dar diferente. E você vai ter um contra-exemplo para a imagem. Agora, se quiser um contra-exemplo que dê os dois diferentes, aí tem que colocar mais relaçõezinhas aqui. Né? Ok. Aí deixa para você, se quiser fazer como exercício, faz um gama, coloca mais uma relaçãozinha aqui, que dê os dois diferentes. Aí você faz assim, você coloca uma relaçãozinha que tenha um ponto em comum. Aqui, os domínios, tá vendo? Tem o 0 e o 0 em comum. Põe uma relação unitária que é mais fácil. Pode trocar o 0 por outra coisa, a primeira coordenada, e a segunda coordenada é bom você repetir para dar alguma coisa que não seja vazio aqui, tá vendo? E pode repetir, pode pôr 1 ou 2, e aí vai dar diferente aqui. Aí você consegue um exemplo que dê os dois diferentes, o domínio e a imagem. Ok? Então agora vamos para mais definições, né? Porque a gente tem um monte de definição. Então a primeira aqui que a gente vê hoje vai ser, seja R uma relação. Dizemos que a relação R é injetora, se e somente se
É a mesma definição para função, né? Para todo x, para todo y, para todo z. Se os pares xz e yz estão em R, então o x tem que ser igual a y. Né? Tá vendo aqui, você tem um x que vai para um z, né? E um y que vai para o mesmo z. Então, o x tem que ser igual ao y. Né? Não tem dois diferentes no domínio que correspondem à mesma imagem, ao mesmo ponto na imagem. Que é a mesma coisa que para a função. Que a gente tinha lá na teoria ingênua. E aqui a definição de função, finalmente, né? Seja R uma relação, dizemos que R é uma função, se somente C a relação inversa R-1 é injetora. É a definição de função. Essa primeira propriedade, eu já deveria ter falado antes, eu não tinha falado, eu tinha esquecido, né? Mas eu deveria ter falado lá quando eu defini relação inversa. Que é bem claro, né? Mas é bom saber que isso aqui a gente pode usar a qualquer momento. Para toda relação R, R-1, a menos 1, ou seja, a inversa da inversa de R é a própria R. É bem facinho de provar isso. Então vamos para as propriedades realmente dessas definições que eu acabei de dar. Primeiro, o vazio é uma relação injetora e é uma função. É bem fácil de provar por vacuidade. Segundo aqui, para todos os conjuntos A e B, o conjunto A cartesiano B é uma relação injetora, se e somente se o A é vazio ou unitário. É simples também de ver isso. Isto é, se e somente se o número de elementos de A é 0 ou 1. Olha, esse número de elementos aqui que eu estou falando é informal, tá? É intuitivo, porque eu estou definindo aqui relação e função, e para definir cardinalidade bonitinho eu ia precisar de muito mais coisa de teoria dos conjuntos para definir isso aqui, cardinalidade certinho. Então, eu não vou fazer isso, isso daqui é tipo uma coisa intuitiva, tá bom? E não vou fazer teoria dos conjuntos também. Vou fazer só um basicão aqui que eu preciso para usar. Então, aqui um resultado meio que dual desse aqui é esse de baixo. Para todos os conjuntos A e B, A cartesiano B é função, se e somente se B é vazio unitário. Isto é, se e somente se conjunto B tem 0 ou 1 elemento. Se ele tiver 0 elemento, a cartesiano vazio vai ser vazio, vazio é uma função. Se ele tiver 1, vai dar uma função que a gente chama de constante, a gente vai definir isso logo logo. Uma relação unitária é injetora e é uma função. Toda relação que só tem um parzinho vai ser injetora e uma função, isso é bem fácil de ver. Definição. Sejam R uma relação e B um conjunto. Dizemos que B é um contradomínio ou um codomínio de R, se e somente se a imagem de R está contida em B. Tá, então qualquer conjunto é contradomínio do vazio, porque o vazio está contido em qualquer conjunto. Se B é um contradomínio de R e B está contido em C, então C é um contradomínio de R. Então, bem simples aí, todo mundo já está meio que acostumado com isso. Então era isso, convido vocês novamente aí, repetindo, para dar um joinha no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos das redes sociais, ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos que eu vou postando. E era isso que eu queria falar por hoje, obrigado e até a próxima.